Então, eu vou dar alguns exemplos aqui. Um exemplo bem importante assim da minha vida foi o meu tio. Ele não era de sangue, né? Ele já partiu fazem alguns anos. Ele não era de sangue, mas ele era de coração. E embora ele não fosse um costureiro, né? Ele partiu completamente do zero. Na época não existia faculdade de moda, né? Não tinha aqui no sul, pelo menos, né? No final dos anos 70, início dos anos 80. Eu não lembro bem qual foi a primeira faculdade que foi criada. Não sei, eu acho que foi em São Paulo, mas para nós aqui do sul, dependendo da condição que tu tem, naquela época então era inviável, né? Então ele foi aprendendo na vida. Ele sempre foi um grande artista, assim, né? Ele buscou se aprimorar através das artes, porque era o mais próximo que havia na época, só que não tinha como ter esse acesso, essa informação que no Brasil nem existia ainda de forma tão organizada e tal. E ele foi um grande estilista. Ele nunca parou, ele sempre conquistou cada detalhe através da busca pelo conhecimento. Ele lia livros, na época não existia internet, né? Então ele ia para a biblioteca, ele pesquisava, né? Eu lembro que muitas vezes quando ele ia fazer, na época ele não trabalhava, o negócio dele era um ateliê de costura moda festa e também fantasia de carnaval. Ele não trabalhava com coleções, né, com roupa pronta, o prêt-à-porter que se chama, né, tipo o que a gente vê em loja. Então, tudo que ele fazia, assim, ele sempre pesquisava. Ele, ao longo do tempo, quando o negócio começou a dar certo e deu certo de uma forma muito rápida, porque ele era muito dedicado, ele se esforçava e ele acabava se destacando realmente, né, na cidade e na região. Depois, ao longo do tempo, acabou que todo o nosso estado já conhecia ele e tal, não só pelos vestidos, mas pelas fantasias, né. E ele nunca participou de uma aula de faculdade de moda. Ele tinha uma pessoa de confiança, uma costureira muito querida, que começou com ele, os dois aprendendo, né, esse novo negócio, se conheceram numa loja de tecidos. Na época tinha muito isso, né, as pessoas compravam tecido e aí tinha um estilista que desenhava e já orientava o tecido que ia usar, já incentivava, né, a cliente a levar e tal, já com o modelinho pronto, através de um croquis. E aí lá ele conheceu essa costureira, eles começaram a trabalhar juntos, né? Na época também meu outro tio começou junto e todo mundo meio que sem experiência, dentro de um apartamento, e foi. E as criações eram lindas, tanto da costura, do bordado. Eu lembro que eu era muito pequena, eu tinha uns 3, 4 anos, então, claro, a memória não é tão clara. Eu lembro do comecinho, uma máquina de costura, né, dessa costureira que hoje a filha dela é uma grande amiga, né, e ela já partiu também. E era a máquina de costura dela, um manequim ou dois dela também, que ela entrou para, né, dar essa força. O meu tio com as criações, no primeiro momento ele não largou a loja de tecidos, né? Porque é difícil, a gente sabe, né? Como é difícil tu sair, tu largar o teu fixo, né? Pra sair te aventurar num negócio que daqui a pouco tu nem sabe se vai dar certo. Tu fica naquela insegurança. Ele tinha as responsabilidades financeiras nele. E aí foi assim que aconteceu. Ele foi aos pouquinhos, com a ajuda dessa costureira, com a ajuda do meu tio. Minha mãe também, de outra forma, ajudou, né, mantendo a organização da casa. E daqui a pouco foram contratando mais costureiras, bordadeiras. Aí, daqui a pouco era turno de dia, turno de noite, e a coisa aconteceu e foi um sucesso. O ateliê era super reconhecido, sem nunca ter pisado numa faculdade de moda.